Seja muito bem-vindo ao Enfoque. O governo grego não voltou atrás, o referendo avança. Alexis Tsipras pede ao povo para votar não. O primeiro-ministro grego disse em mais uma comunicação à nação que os credores estão a chantagear os gregos e garantiu uma solução viável imediatamente a seguir ao referendo. Tsipras esclareceu também que o Syriza não tem nenhum plano secreto para tirar a Grécia do euro. Falou à nação e acabou com a especulação de que estaria a voltar atrás para aceitar a última proposta dos credores com emendas e clarificações. Alexis Tsipras garantiu, em mais uma comunicação ao país, que o referendo segue em frente e voltou a apelar ao não a 4 dias da consulta pública. Το ψήφισμα της Κυριακής δεν αφορά την παραμονή ή όχι της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι δεδομένη και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Είναι στόχο να περάσουν τον εκβιασμό από την κυβέρνηση σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. O governo grego pede o não para ter um instrumento de pressão e conseguir um acordo viável que leve a uma solução para a dívida, para a economia grega e para a sociedade grega. Mas a última sondagem, realizada esta quarta-feira à noite, mostra uma mudança na intenção de voto do povo grego. O sim segue na dianteira, com 47,1%, ultrapassando o não, que se fixa nos 43,2%. 6,3% dos gregos estão indecisos. Ainda assim, Tsipras está confiante e consciente das dificuldades. Πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ώστε αυτές οι δυσκολίες να είναι προσωρινές. E agora, a mensagem para tranquilizar o povo grego. Και οι συντάξεις δεν θα χαθούν. Οι καταθέσεις των πολιτών που επέλεξαν να μην φυγαδεύσουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό δεν θα χαθούν στο βωμό των σκοπιμοτήτων και των εκβιασμών. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης λύσης, αμέσως μετά τη δημοκρατική διαδικασία. Sobre as negociações e toda a informação e contra-informação, Tsipras esclareceu: o Syriza não tem nenhum plano secreto para tirar a Grécia do euro. É mentira, diz o primeiro-ministro. A Grécia, garante, vai continuar nas negociações até ao fim. Rui Moreira de Carvalho, Pedro Alves e Sónia Fortezinhos são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde a todos. Senhoras, primeiro, Sónia Fortezinhos, muito boa tarde. Uma análise publicada há cerca de 2 horas pelo Fundo Monetário Internacional diz que a Grécia poderá precisar de mais 50 mil milhões de euros e diz que se o programa não for implementado e não houver acumulação de saldos primários como estava previsto, os credores europeus podem preparar-se para perder 53 mil milhões de euros. Temos aqui, no fundo, 2 mensagens: que a dívida tal como está não é sustentável, isso é o que diz o Ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, mas mantém a tónica de que a única maneira de ser sustentável é implementando reformas. Como é que lê isto? Bom, eu acho que... Boa tarde. Eu acho que o FMI, quando faz essa declaração, devia dizer à cabeça que a Grécia fez muitas reformas em todo este processo de resgate e de apoio financeiro e, portanto, é errado, como muitas vezes tenta fazer passar essa ideia, que a Grécia não fez reformas e porque não fez precisa de fazer ainda mais reformas. Essa mensagem também está nesta análise. Eu recordo que a Grécia, quer dizer, cortou nos salários, cortou nas pensões, diminuiu brutalmente os funcionários públicos, tem até um superávit orçamental e, portanto, a Grécia de facto tem feito imensas reformas e os gregos, e de que maneira, têm sofrido imensos sacrifícios. E o resultado, e o FMI, mais uma vez tenho que dizer, o FMI é uma instituição que muitas vezes é contraditória, não é? Porque tem vários estudos e várias reflexões que se tornam públicas no sentido de deixar o Blanchard, o economista, o Olivier Blanchard, que muitas vezes diz, por exemplo, e outros também no FMI, que as reformas que foram impostas à Grécia causaram mais problemas do que aqueles que resolveram e, portanto, claramente o caminho tem que ser repensado e depois também volta a reafirmar, como a senhora Presidente do FMI, de que é preciso insistir no mesmo caminho. Bom, eu considero que a situação grega obriga-nos a pensar um pouco mais para além dos excedentes dos saldos primários, porque a economia não existe apenas nos orçamentos de Estado. A economia tem a ver com as pessoas, tem a ver com a situação social, tem a ver com a capacidade do país criar ou não criar
riqueza e conseguir, a partir da criação de riqueza, ultrapassar os seus problemas e entrar num ciclo que possa criar condições para que o país assuma as suas responsabilidades, desde logo financeiras, e tenha condições de sustentabilidade e de viabilidade enquanto país. Ora, eu acho que é tudo isto que está em causa na Grécia e, portanto, considero que essas declarações do FMI, para mim, francamente, sabem-me muito pouco numa instituição que tem a responsabilidade do FMI em todo este processo, e estando a Grécia e a Europa, porque eu julgo que um dos erros também desta discussão é falarmos do problema grego como se fosse um problema à parte, como se não fosse um problema que coloca uma questão muito séria ao cerne do projeto europeu e ao cerne da própria existência do euro e da própria viabilidade do euro. E, portanto, não devemos olhar para o problema grego como uma realidade estanque, mas devemos olhar para o problema grego como uma parte de um projeto que envolve outros países e que o que acontecer na Grécia vai ter, como se viu nestes dias, ainda perante esta situação toda, vai ter impacto em todo o resto, não é? No resto do todo. E esse resto é a Europa e é o euro. Deixa-me fazer uma pergunta, pedindo uma resposta rápida. Dizia que, de alguma forma, a Europa não está a saber, e sobretudo o FMI, não está a saber olhar para além de saltos primários e dessas questões mais técnicas e de economia. E o governo grego está a fazer um bom trabalho do outro lado, a olhar para o problema? Bom, eu julgo que este governo, quando ganhou as eleições, tinha um desafio muito grande, que era a gestão das expectativas face àquilo que tinha dito e aos compromissos que tinha assumido na campanha eleitoral. Eu julgo que houve um início deste governo grego de tentativa de negociar com as instituições internacionais e com a própria União Europeia, que era promissor. Na altura foi, enfim, mais ou menos unânime, tanto quanto isso é possível, de que as propostas, enfim, tenderiam a ser razoáveis e que poderia haver margem para encontrarmos um caminho que servisse os interesses e as preocupações dos dois lados, mas depois, à medida que, enfim, que as negociações foram decorrendo, as posições foram-se extremando e as soluções foram-se afunilando até que chegamos à situação em que chegamos. Portanto, eu considero que quando chegamos a esta situação, obviamente que há responsabilidades dos dois lados. Agora, também considero que há mais capacidade para poder influenciar uma decisão positiva do lado do resto dos Estados-membros da União Europeia do que propriamente... No referendo, sim. Não. No desfecho de toda esta situação e na possibilidade de chegarmos a um acordo, que eu acho que é isso que enfim, todos devemos desejar, e que agora o referendo claramente coloca aqui várias questões, mas que seja possível um acordo, e aí era nesse sentido que eu estava a dizer, aí, de facto, os países da zona euro e a União Europeia, o Conselho Europeu, têm uma responsabilidade especial, para além daquela que é, obviamente, a responsabilidade do governo grego. Rui, olá, muito boa tarde. E domingo vamos ter referendo e nesta altura se calhar importa olhar também para a forma da pergunta, a pergunta que vai ser colocada, porque não só não parece haver grande acordo com a pergunta, como, por exemplo, Alexis Tsipras garante que um voto no não no domingo não é um voto à saída da Grécia e da zona euro, precisamente a ideia contrária passada pelo presidente do Eurogrupo, que disse hoje que a Europa não pode apoiar mais a Grécia se a Grécia não vencer. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Sónia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. A pergunta, começo a primeira parte da pergunta. Segundo a minha frágil capacidade de interpretação, acho que é complicada, é demasiado longa e não tenta encontrar uma resposta. Ela não tem nada a ver com a pergunta, por exemplo, que pôs a Escócia, segundo a sua opção de ser ou não ser autónoma. Foi uma pergunta objetiva e que se respondiam. Bom, depois também, a segunda parte da pergunta, se houver o não, o que quer dizer, ou seja, que não estão disponíveis para a última parte do acordo, não é, da proposta de acordo com a Comissão Europeia, se devem ou não devem continuar, que os meus votos é que continue o processo negocial no sentido de encontrar uma solução. Agora,
dizem que não querem aceitar uma das partes da proposta sem colocar alternativas. Sendo que nesta fase isso já não está propriamente em cima da mesa. De alguma forma, a própria pergunta, dizem as autoridades europeias, já está datada, porque o programa fechou e foi concluído sem sucesso. Por isso mesmo, Pedro Passos Coelho diz que o que está a ser perguntado aos gregos no momento é se há se querem ou não um terceiro resgate. Isso é mais uma questão técnica, não é? Que, em rigor, tecnicamente, o processo terminou, portanto, não se pode ir buscar coisas, votar coisas que terminaram, mas, na essência, o princípio da pergunta sugere que se o povo grego aceita as obrigações de uma das partes que está a negociar, que são os outros países, digamos, do espaço euro, ou se não aceita esses princípios. E, portanto, se não aceita os princípios, quer dizer que é mais do mesmo daquilo que continua hoje, portanto, teoricamente, levaria a uma tendência de saída do euro que eu acho, como disse há 8 dias, que não é necessariamente um facto. Ou seja, pode continuar o processo e não tem necessariamente que sair do euro. É também essa sua leitura muito boa tarde, é que se a Grécia disser que não, no domingo, segunda-feira, continuam as negociações, porque não significa uma saída da Grécia do euro. Antes de mais, boa tarde. Eu julgo que este referendo não é uma questão de vida ou de morte para o sucesso da Europa ou do euro, nem tampouco para a continuidade da Grécia na União Europeia ou na zona euro. Efetivamente, eu penso que este referendo não passa mais do que um instrumento de taticismo e estratégia política para tentar procurar adiar soluções que são inadiáveis ou propostas que foram feitas e que são fundamentais, como o próprio FMI disse, e que são necessárias para que a própria Grécia acabe por ter condições de ser viável dentro deste sistema. Por isso, julgo que um não irá nunca, em circunstância alguma, afastar a possibilidade de haver negociações, mas é necessário que os gregos entendam que é preciso dar um sinal também à União Europeia de que os gregos querem continuar também na Europa. Essa situação poderá, se os gregos, no meu entender, derem um sinal de que querem continuar na Europa, naturalmente que permitirão que as negociações, agora para um terceiro programa, naturalmente, uma vez que as regras assim o impõem, e aqui o problema é do cumprimento de regras por parte da Grécia. Eu acho que o governo grego, desde o início, que iniciou uma estratégia de incumprimento das regras, de afrontamento às instituições europeias, que foi adiando soluções, que nunca foi apresentando propostas concretas que no dia seguinte mudavam em relação àquelas que tinham sido apresentadas, e neste momento eu penso que os gregos têm que refletir, sobretudo, qual é que é o papel que eles têm na definição do futuro do seu país. A outra teoria é de que os parceiros europeus foram sucessivamente bloqueando os governos que estavam à frente da Grécia sempre que havia uma tentativa de melhoria de condições que o próprio FMI já tinha reconhecido que não estavam a funcionar em papers, por exemplo, como falávamos há pouco de Olivier Blanchard, e que foi um pouco por isso que se chegou a este ponto em que há um governo particularmente difícil com quem conversar. Eu julgo que o problema da Grécia foi um problema, e aqui basta analisarmos o facto de não terem conseguido cumprir um programa e terem que passar para um segundo programa. E se nós percebermos que a Grécia entra num segundo programa quando ainda não estavam cumpridas sequer 4 avaliações, e eram precisas 12, e à 4ª avaliação o governo, que não este, claudicou porque não teve força política suficiente para a implementação das reformas. Devia ter feito o referendo nessa altura? É óbvio, não digo que seja feito o referendo, deviam ter cumprido com o memorando que acordaram, não é? Com o programa que tinham estabelecido. Da nossa parte, nós imaginemos que tínhamos seguido a mesma orientação e não tínhamos cumprido com aquilo que foi estabelecido. Em Portugal, cumprimos, não pedimos nem mais tempo nem mais dinheiro. Eu penso que o facto de termos cumprido e de não termos pedido nem mais tempo, nem mais dinheiro, permitiu-nos hoje sermos livres e, no prazo que tínhamos acordado, termos libertado das regras ou das amarras do FMI e de toda a Troika. Penso que, em relação à Grécia, o problema foi precisamente o contrário. O incumprimento foi acumulando ainda mais problemas, porque se não cumpriram aquilo que haviam acordado, foram acumulando sucessivas dívidas, sucessivos problemas de reformas que não foram feitas no tempo devido.
Sónia Frutosinhos, relativamente aqui à posição do Partido Socialista, hoje tivemos um dirigente do PS, Porfírio Silva, a dizer que o não ao referendo não é um não sobre a permanência no euro, e por outro lado tivemos uma entrevista de Carlos César dizendo que as medidas do Syriza não eram extremistas e que parte delas, algumas das medidas, podiam ser encontradas também no programa do Partido Socialista. Fica confusa a posição do Partido Socialista perante o Syriza e perante o que é que espera, de facto, que saia destas negociações? Bom, eu julgo que a posição do Partido Socialista não é confusa. O Partido Socialista sempre disse, defende, e o seu programa que apresentará nas próximas eleições reflete isso mesmo, que a austeridade, tal como ela tem sido defendida e imposta em países como a Grécia, como Portugal, como a Irlanda, tem resultados que demonstram a necessidade de encontrarmos novas formas de, cumprindo os compromissos a que estamos obrigados, não sacrificarmos nem a economia, nem as condições de vida das pessoas, nem a questão do emprego, desemprego, nem por essa via sofrermos e continuarmos a sofrer a sangria de quadros e de jovens que estão a sair do país, que nos fazem regressar ao pior da década de 60 do século passado, e portanto que em face de tudo isto, de facto é necessário encontrarmos uma outra forma de avançarmos e de promovermos e conseguirmos promover o crescimento tão necessário. Mas não era isso que, justamente essa promessa do Syriza, que depois acabou por, pelo que olhamos, sair gorada? Não, eu julgo que não. O que aqui está, repare, o que aqui está em causa no Syriza, há pouco questionávamos se este referendo, se todo este processo depende ou não da vontade dos gregos, que será manifestada no próximo referendo, de se querem continuar na Europa, ou se querem sair da Europa, se querem ficar no euro, ou se não querem ficar no euro. Eu acho que todos nós, a Europa toda, já percebeu que os gregos querem continuar na Europa, querem continuar no euro. O próprio governo Syriza ainda agora veio reafirmar e desmistificar. Sim. A questão não é essa, a questão também é, eu gosto de colocar a questão e acho que a questão também deve ser colocada de outra maneira, é se a Europa está disponível para criar condições para que a Grécia possa continuar a fazer parte do euro e para que o próprio projeto europeu possa continuar a existir tal como o conhecemos, porque aquilo que muitos dizem, a Europa tem oferecido soluções, a Troika tem oferecido soluções à Grécia, que a Grécia não tem conseguido cumprir. Bom, eu pergunto, mas será que podemos verdadeiramente considerar soluções, propostas que colocam um país na situação em que a Grécia está agora? Mas aparentemente o governo grego que estava disponível para aceitar exatamente essas condições esta semana. Obviamente, eu acho que toda esta situação é ela própria muito confusa e é uma situação em que as posições se vão... É ao minuto, não é? É ao minuto. A própria União Europeia pôs em cima da mesa a reestruturação da dívida grega, coisa que também até agora não tinha colocado, porque, enfim, em bom da verdade, todos nós percebemos que estamos sentados em cima de um barril de pólvora e que as consequências do que pode acontecer, nenhum de nós pode garantir quais são. Mas voltando à posição do PS, sim, eu julgo que a posição do PS é bastante clara. Nós consideramos que o que está a acontecer à Grécia, o que é a nossa avaliação da realidade portuguesa, se olharmos para países como a Espanha, como a Irlanda, avaliando as devidas diferenças, porque são economias diferentes, não comprovam a justeza e a capacidade de obter os resultados expectáveis da austeridade. Eu recordo que o próprio governo português, relativamente ao memorando inicial, renegociou em cada revisão do memorando as metas e, portanto, os resultados que nós hoje apresentamos já não são do primeiro memorando. Não são do primeiro memorando, nem são do segundo, nem são do terceiro. Mas isso não mostra a bondade dos parceiros europeus quando olham para o mau funcionamento do primeiro desenho do programa? Não, sabe porquê? Não é a bondade, é o confronto com a realidade. É porque nos anos 2012, 2013, a recessão económica foi de tal ordem, a derrapagem orçamental foi de tal ordem, que a opção era entre ou acomodar a derrapagem orçamental
flexibilizando as metas ou então admitir o falhanço. E convenhamos que a União Europeia tem sabido utilizar Portugal como o exemplo, a tentativa de usar Portugal como o exemplo, vejam como está a funcionar, ignorando todas as consequências sociais e até do ponto de vista da economia que a austeridade teve em Portugal. E, portanto, para concluir, eu acho que a posição do Partido Socialista é muito clara. A nossa avaliação das políticas de austeridade na Grécia, como em Portugal, como nos outros países, não é uma avaliação positiva. E os portugueses que estão em casa, que viram os filhos emigrar, que têm os mais velhos a pagar as creches dos mais novos, sabem do que é que estamos a falar. Os pensionistas que perderam parte das suas pensões, os salários que foram cortados, os portugueses que estão lá em casa sabem do que é que nós estamos a falar e, portanto, é encontrar uma alternativa. O que se está a passar na Grécia é apenas esta situação, no caso mais dramático que muitos de nós, há uns meses atrás, gostariam de não poder imaginar, e seguramente que não imaginaríamos que pudesse estar neste impasse em que está, que pode ter um desfecho que nenhum de nós pode garantir qual será. Rui, esta análise do Fundo Monetário Internacional tem outra teoria e como também seria de esperar, dado que é um dos credores. O que é que se passa com a Grécia? É excesso de austeridade ou falta de cumprimento, ou um bocadinho dos dois? Eu colocava 3 questões. A primeira, o FMI responde a solicitações. O FMI foi pedido pelos governos, no caso o que é em Portugal, pela Irlanda e no caso da Grécia, para dar apoio quando mais nenhum credor internacional financiava. Dito isto, põe as regras normais para fazer os resultados. A famosa superávit já não existe. Existiu em dezembro do ano passado, agora não existe. Mas também não estamos livres, doutor. Nós temos compromissos livres, também é uma redundância, então nós temos compromissos e espero que os cumpram. Espero que os cumpram. Quanto à questão que coloca muito bem, foi um ajustamento mal feito. Segundo o mesmo trabalho, publicado às tais 2 horas, diz a análise é dura. O FMI diz que se tivesse sido implementadas reformas, não haveria necessidade de alívio da dívida. Ou seja, elas não foram implementadas. E aqui termino, que tenho essa bondade de ser mais rápido com as questões, como a parte simples. Em grande rigor, o Syriza cumpriu com aquilo que se tinha prometido aos seus eleitores. Ele cumpriu e levou isso ao seu limite, porque ele devia saber negociar, pede-se aos nossos políticos que negociem. Enfim, eu como votante, levou ao seu limite. Agora, falta saber as consequências. Há aquelas visíveis, aquelas mais tácitas, agora faltam as explícitas. Porque houve uma continuidade, não houve reformas. Houve uma continuidade de oligarquias, ou seja, o que se passou foi de uns velhos vencedores para uns novos vencedores. No fundo, o sistema político ao mudar, mas as clientelas mantiveram-se lá. Agora, diz tudo quem é que perdeu? Perderam a imagem imediata, perdeu a sociedade, mas eu penso que a médio prazo a Europa vai ganhar com isto. A Europa vai ganhar na perspectiva de saber as consequências de determinadas opções. E isso vai sugerir, porque a mudança onde há um trabalho, percebe-se uma mudança radical no sistema institucional, por exemplo, do Banco Central Europeu, na questão do sistema orgânico, a estrutura do financiamento, a estrutura financeira europeia. A mudança nos últimos 2 anos tem existido na Europa, hoje é muito mais forte do que era há 4 ou 5 anos atrás. Porque a pergunta base é, nós somos europeus ou nós somos portugueses, espanhóis, franceses? Esse é o ponto de partida. E nós, sem queremos ser europeus, mais do que portugueses, espanhóis e gregos e por aí fora, estamos num processo em construção. Vale recordar que os Estados Unidos, 70 anos depois da sua independência, e no ponto de partida não era a Europa, que a Europa sempre foi um processo de várias culturas, várias nações, não é? Tiveram uma guerra civil para promover a paz com esse V. A Guerra Civil foi há 140 anos, portanto não foi assim tanto tempo como isso. Portanto, Europa, felizmente, o projeto Europa é um projeto de paz e de uma coesão muito difícil. Já não temos tempo para mais, peço desculpa, Pedro, peço desculpa. Não consigo ir à segunda ronda, o Enfoque fica por aqui.